Whiplash. Whiplash. Então, a primeira questão é, a dor é importante em músicos? Essa é uma questão importante para músicos. Nessa ciência da neurociência, né, que é muito quantitativa, as pessoas medem coisas, e aqui, por exemplo, em 4 trabalhos, eles mediram quão frequente, quão prevalente era a dor em músicos profissionais. Tá? Então, isso aqui é a média, e tinha pessoas desde aqui até aqui. E essa figura aqui é o resultado estatístico desses 4 estudos. O que ele mostra? Mais ou menos 80% dos músicos profissionais, né, são músicos de orquestra, têm dor. A prevalência de dor numa população varia mais ou menos de 20% a 40%. No Brasil, por exemplo, a prevalência de dor crônica na população é de 40%. Nos músicos é em média de 80%. Ou seja, você está falando que existe o dobro de prevalência de dor em músicos. Mas é dor crônica, então? É dor crônica, dor há mais de um ano. Variando aqui, daqui um pouquinho para cá, né? Mas essa é a prevalência. Então parece um problema importante. Não precisava nem de um estudo para a gente chegar a essa conclusão, bastaria chegar em qualquer lugar e perguntar se é importante ou não. Em quem é mais importante? E a gente se safou, viu, Davi? Se a gente olha esses trabalhos, a gente vai ver, todos são músicos aqui, praticamente todos de orquestra, né? Onde é mais prevalente é nos instrumentos de corda. Até por isso a gente se safou um pouquinho aqui. Mas, se a gente for acompanhando os outros estudos, de novo, instrumentos de corda, de novo, muitos instrumentos de corda. Nesse caso aqui, foram instrumentos de corda de novo, mas tiveram os teclados aqui também. Tá? E aqui, novamente, os instrumentos de corda, piano, e aqui a gente não se safou. Os de sopro também tiveram. Mas tem a ver com a porcentagem de instrumentistas de corda? Não, mas é corrigido pela porcentagem, pela frequência. Então é a prevalência mesmo. E onde que dói mais? No pescoço e nas costas. Aqui as costas e lower back. Então não necessariamente é na mão. Ou seja, tudo bem, você ia pensar, porque faz muito isso, mas não necessariamente é na mão. Então é um problema para muitos. E às vezes a gente faz má postura. E aí a gente entra numa questão assim, quando alguém tem dor, você quer saber a causa da dor, né? E aí, sei lá, você faz um exame e alguém fala assim, é uma tendinite, ou você tem uma escoliose, ou você tem uma hérnia de disco. Mas dor é um fenômeno muito mais complexo do que isso. Então, dor, primeiro, é a definição da Associação Internacional de Dor. Dor é uma experiência, ou seja, essa experiência é individual. Eu sinto da minha maneira. Sensorial e emocional, desagradável, associada a um dano, que pode existir, real ou potencial. Ou seja, ele pode não existir e você sentir dor. E pode não ter nenhuma relação entre a lesão e a dor. Você pode ter uma lesão pequenininha e uma dor grande, uma lesão grande e nenhuma dor. Isso é essa experiência dessas pessoas. Então, ela pode ser do tipo nociceptivo, onde tem inflamação e tem um processo machucando alguma coisa que dói. Ela pode ser de uma lesão nervosa, por exemplo, músicos de corda têm muita compressão no túnel do carpo. Né? Ou ela pode ser nociplástica, o cérebro mudou, ele mantém a dor e não tem mais lesão. O que complica muito. E em músicos, esse terceiro tipo de dor é muito comum.
Ou seja, o cérebro se reorganizou para sentir melhor dor. E ele sente melhor dor da mesma forma que ele se reorganizou para tocar melhor. Ele também pode se reorganizar para sentir melhor dor. E agora, lesões pequenas ou nenhuma lesão podem estar associadas à dor. Ou até um ambiente, por exemplo, um ambiente estressante que o fulano brigou com o maestro. E ele chega todo dia, mas ele tem que trabalhar, ele chega lá, ele brigou com o maestro. E ele está brigado com o maestro e aquilo vem toda a reação emocional dele e ele sente dor. Mas não necessariamente ele tem uma lesão. Então, essa é a situação muito comum dos músicos. Então, é importante para o músico saber que a dor pode ocorrer sem lesão e a lesão pode não ter dor. Porque é muito frequente os músicos ficarem procurando lesão e alguém dizer assim, você tem tal lesão, não vou poder mais tocar, não vou poder mais fazer isso, isso vai me impedir, não sei o quê. Isso é o que a gente chama uma informação nocebo. Placebo é a expectativa positiva que eu tenho sobre um tratamento e nocebo é a negativa. Então, quando você informa para a pessoa, você tem uma lesão e você não vai poder mais tocar, você está mentindo, porque não existe essa associação direta. E segundo, você está dando uma informação para a pessoa que só contribui para ela criar crenças e comportamentos de evitação baseados nessa crença que ela não pode. E quando você faz isso com atletas ou com músicos, você